Olá, pessoal. Eu sou a Bruna, esse é o Letras na Rede, e hoje nós vamos conversar sobre poesia romântica com o Paulo Franchetti, professor de Teoria Literária da Unicamp. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite do Letras na Rede. Muito bem, é um prazer. Então, para começar nossa conversa, apesar da poesia romântica ser dividida em gerações, ela faz parte de um mesmo período literário. Então, eu queria saber quais são os pontos de contato entre a geração nacionalista, Mal do Século, e a geração condoreira. Ok. Bom, Bruno, na verdade, a gente divide em gerações por uma comodidade, né? Porque esse período, chamado período romântico, é um período muito amplo e é possível dizer, inclusive, que ele vai além daquilo que normalmente a gente chama de romantismo, né? Porque há uma persistência da poesia romântica ao longo de todo o século XIX, que, a rigor, é poesia romântica, embora não seja a tendência mais dominante a partir de um determinado momento. E a gente divide por comodidade porque esses autores que nós chamamos de poetas românticos, da primeira, segunda e terceira geração, conviveram muito proximamente uns dos outros. Alguns viveram tão pouco tempo que é até difícil situá-los, porque, por exemplo, Álvares de Azevedo viveu aí 21 anos, e ele pertence a uma determinada geração, mas ele morreu muito antes, né, de pessoas que estavam na primeira geração. Então, há uma sobreposição de datas. Depois eu tenho um quadro aqui para a gente ter uma ideia do período em que viveu cada um. De modo geral, o que a gente pode pensar é assim: o romantismo foi, no primeiro momento, um programa de Estado, vamos dizer assim, né? Havia a intenção de criar uma literatura nacional para uma nação que acabava de nascer. Então, o Brasil se tornou independente em 1822 e, em 1836, então, nós dizemos que surgiu o romantismo brasileiro, com suspiros poéticos e saudades, com a revista Niterói, etc. O que é que se fazia ali, né? O que se tentava fazer ali é fazer uma desvinculação da nossa literatura da literatura portuguesa. O Gonçalves de Magalhães, no ensaio dele sobre a nacionalidade, vai dizer que com a independência o Brasil deixou de ser filho de Portugal e passou a ser um filho da França. E num dos poemas do seu livro Suspiros Poéticos e Saudades, ele diz: um filho sempre é filho de outro povo, avulta à França e vem nos guiar, não sei o quê. Quer dizer, na verdade, ali se tratava de uma tentativa de criar uma literatura nacional que fosse o resultado da influência francesa, né, da cultura francesa e das supostas origens nacionais baseadas no índio. Então, embora não houvesse literatura indígena, havia toda uma mitologia sobre aquilo, uma tentativa de encontrar uma base nacional. Então, essa primeira geração é a geração que vai se afirmar por oposição à tradição portuguesa, não por oposição a Portugal, mas por oposição à tradição portuguesa, tentando criar uma nova poesia, uma expressão da alma nacional aqui nos trópicos, etc. E tal. Nós chamamos de segunda geração a geração que também se pode dizer da poesia do eu, da poesia do byronismo, né? Esse tipo de poesia que na qual a gente não vê a persistência dessa vontade de criação de uma literatura nacional. O exemplo mais interessante é o Álvares de Azevedo. Ele vai dizer, num ensaio sobre a literatura e a cultura no Brasil e em Portugal, que ele achava que não havia uma literatura brasileira independente ainda, porque só haveria quando houvesse uma língua independente. E ele ainda diz uma coisa assim: por causa do Santa Rita Durão, eu vou dizer que o Camões não é da nossa literatura e o Durão é da nossa literatura. Isso é uma perda enorme. Ele achava que a nossa literatura portuguesa era, na verdade, até aquele momento, uma só. Só isso dá para ver que é uma diferença entre as gerações, vamos pensar assim, não exatamente no estilo, na temática, mas na atitude perante a herança cultural portuguesa, né? No entanto, nessa geração, que é a tem o Álvares de Azevedo como uma das maiores figuras, nós temos uma ligação forte com Portugal também, porque o Casimiro de Abreu tem uma ligação forte com Portugal, mas essa ligação nunca se rompeu. O Gonçalves Dias, por exemplo, estudou em Coimbra e compôs, inclusive, poemas à maneira portuguesa, no português antigo. Então, nós não temos, digamos assim, uma ruptura de geração para geração tão clara quanto às vezes a gente vê nos manuais. Isso que nós chamamos de terceira geração
é um tipo de poesia que sofre uma influência, vamos dizer assim. A questão não é tanta influência, é uma literatura que se empenha mais nas questões pungentes da nacionalidade. No caso, tanto na investigação das origens do Brasil, com base nos jesuítas, etc., quanto na questão da escravidão, né? Então, o poeta que a gente entende como discurso condoreiro, que usa grandes metáforas, etc., é o Castro Alves, né, com o seu envolvimento na libertação dos escravos. Então, se a gente pode falar em 3 gerações, né, a gente não deve ficar pensando que são 3 coisas completamente diferentes, né, que não tem continuidade. Não, tem muitos laços de continuidade de uma para outra. Uhum. Não sei se eu fui clara. Claro, foi sim. E a partir de tudo isso que tu falou, em que medida, então, a poesia romântica contribuiu para a formação de uma identidade nacional no Brasil? A poesia romântica contribuiu porque esse era um projeto dela, né? Então, não é assim que ela foi uma inspiração que descobriu a essência nacional. Criar uma identidade nacional era um projeto que não era só um projeto nosso, porque quando o Gonçalves Dias publicou os seus primeiros cantos, publicou os seus poemas indianistas, o Alexandre Herculano, que era o grande historiador e romancista português, escreveu uma nota elogiando aquilo e dizendo assim, é uma pena que sejam tão poucas as poesias americanas desse livro. Ele gostaria que fossem mais, porque para um romântico, falar de um lugar exótico como o Brasil, indígena, etc., era um valor estético. Então, os próprios portugueses incentivavam os brasileiros a serem mais brasileiros, porque isso fazia parte do programa romântico. Então, achar a identidade, achar o que eles chamavam de espírito do povo, o espírito do tempo, buscar as origens nacionais, tudo isso faz parte do grande movimento romântico internacional. Na Europa, eles foram buscar na Idade Média as origens nacionais, porque é um momento de afirmação do Estado-nação, momento em que, inclusive, cidades e estados vão se juntar para formar nações, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Itália. Então, essa é uma questão importante para toda a literatura, toda a cultura ocidental, achar as raízes e revelar qual seria a alma nacional. Então, os nossos românticos queriam fazer isso como um programa. Então, não é que eles foram, digamos, inspirados pela natureza, não, eles queriam se inspirar na natureza. Não é que eles expressaram a alma nacional, não, eles estavam em busca dessa alma nacional para se contrapor como especificidade à alma portuguesa, mesmo a francesa e outras almas, digamos assim, né? Então, como é que eles contribuíram? Eles contribuíram porque eles fabricaram isso tudo, né? Essa que é a verdade. Eles foram a base, eles fabricaram, eles criaram um projeto. Então, o Alencar, por exemplo. O Alencar vai fazer o romance indianista, ele vai criar um projeto de construção da nação, ele vai escrever uma obra sobre cada momento da Constituição do Brasil, tentando mostrar quais são as características da nossa civilização. Isso persiste ao longo de muito tempo. Isso vai aparecer de novo onde? Vai aparecer de novo no modernismo, né? Quando o Mário Andrade diz que o Alencar é seu irmão, ele está se referindo a esse tipo de coisa. Vai se procurar uma língua nacional no modernismo, o Mário Andrade vai escrever a sua gramatiquinha, lá, a gramática da língua brasileira. O Alencar já tinha se posicionado a favor de uma reforma, inclusive, da língua, para ter uma língua que expressasse. Ele dizia assim, a língua que sorve o pêssego não é a mesma que chupa o caju. Então, ele vai falar de Portugal, da Europa, do Brasil, que aqui tinha que ter um sotaque diferente e, inclusive, uma sintaxe diferente. E isso vai aparecer de novo no modernismo. Então, o modernismo vai ser uma retomada consciente também, né, de um projeto de fabricação da nacionalidade que o modernismo vai tentar retomar, não retomar assim para imitar os românticos, não, vamos reconstruir, vamos fazer de novo. Então aparece temática indianista no modernismo, né? Aparece o Cobra Norato, aparece o Macunaíma, então, digamos assim, os românticos criaram uma base, né, uma base de busca e de eleição de alguns elementos da nacionalidade que depois vão percorrer toda a literatura brasileira até o modernismo e talvez até depois. Então, a contribuição deles foi essa, foi a fabricação, a tentativa de fabricação da nacionalidade. Uhum. Então, por fim, qual recomendação você daria para um estudante de ensino médio que está tentando aprofundar a leitura de poesia romântica? Bom,
eu acho que aí, eu acho que a recomendação, digamos, é a que eu posso tirar da minha própria experiência. Quando eu era rapaz, na minha casa havia alguns livros, né? E um deles era uma coleção em 4 volumes chamado Grandes Poetas Românticos do Brasil. E eu comecei a ler aquilo quando eu tinha 13 anos, 14 anos, e eu fazia o que eu acho que todo mundo deve fazer com poesia, começar a folhear. Vai folheando, lê um pedaço aqui, lê um pedaço ali, não tenha preocupação de entender, de compreender tudo que está escrito ali, nem de situar de acordo com a primeira, segunda ou terceira geração. Vai lendo e vendo o que daquilo ainda ecoa dentro de cada pessoa. Logo a pessoa se define, não, eu gosto mais desse tipo de poesia aqui, que fala, sou filho do norte, não sei o quê, um poema heróico do Gonçalves Dias, em que aparece lá uma figura heróica de um índio que se dispõe ao sacrifício para salvar a honra, não é? Enfim. Ou então, não, eu estou meio down hoje, estou meio deprê, eu gosto de ler aqui o Alves Azevedo, que fica falando de morte, de não sei o quê. Não, hoje eu estou combativo, quero combater o governo, não sei o quê. Então, os versos do Castro Alves me servem mais. Eu acho que a gente deve procurar uma identificação e, a partir dessa identificação, você tentar racionalizar. Porque uma das coisas que mais impede a gente de gostar de literatura é o fato de a gente pensar que a gente tem que estudá-la. Porque quando você diz para um sujeito assim, olha, você agora vai ler esse poema e me dizer se ele é romântico, parnasiano, simbolista, modernista ou Arcade, e diga quais são as características. Bom, já não tem mais muito que ele vai fazer ali. É como classificar borboletas. Esse aqui é um tipo de borboleta, esse aqui é um tipo de inseto. Quer dizer, deixa de haver qualquer envolvimento e você fica procurando catalogar. Isso é uma desgraça, porque catalogar as coisas é matá-las, em certo sentido, né? Então, o conselho que eu daria é, tem que ler, e depois que ler, depois que der uma olhada, bom, o que aconteceu aqui mesmo? O que será isso? E aí é fácil, você pode entrar na internet, pode entrar até no Wikipedia, desde que você tenha umas informações. Pô, esse Alves Azevedo morreu com tal idade. Nossa, olha que coisa esquisita, escreveu essa noite na taverna, fez isso, não sei o quê. Aí o interesse vai vindo a partir de, às vezes, um pontinho pequenininho que chamou a atenção do leitor, ficou ecoando nele. Às vezes a gente lê poesia, depois de vários dias, vem um verso na cabeça, um pedaço, porque ele dá uma forma para algum sentimento interno que você não tem consciência, então aquele verso cristalizou aquilo. Você volta para o livro, lê aquilo, tenta entender, se identifica mais com ele. Eu detesto aquele autor, não gosto daquele poeta romântico. Esse aqui é o pior de todos, eu não gosto. Esse aqui eu adoro, esse aqui eu gosto mais ou menos. Esse aqui tem... Depois que tem essa experiência real, aí eu acho que qualquer sistematização pode vir, porque ela não vai matar o entusiasmo, entendeu? Eu acho que sem essa identificação, sem esse entusiasmo, não existe literatura. Existe uma matéria de estudo na escola, no colegial, que é... E aí a literatura não fica diferente da química, da física, da biologia. É uma atividade de classificar, reconhecer, falar sobre. Então, o meu conselho é esse. Ler desinteressadamente e só num segundo momento procurar informações históricas, literárias, etc. Tá certo, professor. Então, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo que assistir essa entrevista vai ficar bastante entusiasmado. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Letras na Rede. Até a próxima, então, professor. E até a próxima. Até o próximo vídeo do Letras na Rede. Até mais. Tá bem. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @Letras na Rede. Até mais!